Parágrafo 92. Ele vai entrar pela antropologia agora, também estrutural. Cabe a nós, com ela quem? A abordagem estrita de nosso campo, que vem a ser a linguagem. Nos aparelharmos para encontrar aí nossas incidências, o que acontece com a gente, como já faz por estar numa linha paralela à etnografia. A etnografia é a parte da antropologia que se dedica ao estudo das múltiplas etnias. Raças, tribos, gente, diferentes povos, de suas implicações antropológicas sociais. Mas é também feito com o intuito de material de um povo. O problema é o seguinte, hoje a gente tem uma clínica muito variada. Então não basta que você veja as etnias, porque as etnias vão bem obrigadas, até porque o Brasil, por exemplo, é completamente miscigenado. E a Europa está ficando cada vez mais miscigenada, porque já que ninguém fazia criança, eles importaram gente de outros países. Agora, nós aqui no Brasil, especialmente nas grandes cidades, nós estamos tendo esse tipo de registro de pessoas que vêm com outras mentalidades e estamos tendo que assimilar isso dentro da clínica. Coisas que, para nosso mundo antigo, de fazer análise, eu peguei análise nos anos 80, no Rio, para um povo carioca que se analisava desde os anos 60 e que pensava a vida de uma maneira, embora a gente estivesse numa ditadura, a gente tinha uma independência de pensar, porque nasceu neto, bisneto, trineto de uma classe média ou classe média alta e que pensava livre. Hoje você encontra, na verdade, como se fossem etnias, são povos migratórios que, por terem tido uma ascensão social graças ao, embora falem muito mal do governo do PT, mas as milhares de escolas técnicas e outras facilidades dentro das universidades, pessoas que jamais sairiam de uma favela hoje podem ser um CFO, um CEO, mas eles trazem de casa a mentalidade que eles estavam habituados. Então, por exemplo, eles vão morar num prédio na Zona Sul, mas eles querem que o comportamento dos vizinhos seja adaptado à maneira deles pensarem. Há pouco tempo eu tive uma experiência interessante no prédio onde eu moro. Uma pessoa se mudou para cá e um prédio completamente com astral muito Zona Sul, Rio de Janeiro, muito ipanemense, onde cada um faz o que quer. A criatura queria mudar os hábitos do prédio inteiro, porque eles dormem às 9h30 da noite. Só que é um prédio que às 2 horas da manhã as pessoas ainda estão resolvendo suas vidas, porque chegaram às 10 e tanto, ou porque são produtores, ou porque são músicos e tal. Então, essas coisas dentro da nossa clínica existe, a pessoa vem se queixar e você não pode julgar, você tem que tolerar aquilo e ver que ela que está tendo que se adequar a um mundo, porque ela migrou para este mundo. Então, é estacionar na garagem educadamente, dentro da vaga, coisas assim. Então, a antropologia estrutural do Lévi-Strauss é importante hoje para nós, talvez até mais do que era para o Lacan nos anos 60, 50, porque a França da época que ele trabalhou era outra. Basta vocês verem aquele filme As Mulheres do Sexto Andar na França, vocês vão ver qual era a França que o Lacan vivia. Bom, então, voltando, cabe-nos a nós, né, com ela, nos aparelharmos para encontrar aí nossas incidências,
como já faz por estar numa linha paralela à etnografia, que foi isso que eu acabei de falar, decifrando os mitos segundo a sincronia e dos mitemas. Sincronia, eu falei para vocês que era por cortes no tempo e não por diacronia, não através do tempo. De que? Dos mitemas. Mitema é a unidade mínima do mito. Essas pessoas, por sua vez, que migram, elas trazem milhares de mitos na cabeça delas. Não pode comer tal coisa, não pode beber tal outra, não pode falar tal outra. Então, a gente está em plena antropologia aqui, atualmente, pelo menos dentro da nossa clínica, e tendo que respeitar isso. Senão, o paciente não vai poder se tratar. Ele é um sujeito do inconsciente, mas ele é fundado num determinado lugar. Quanto tempo ainda tem? Ainda tem. Não é patente que um Lévi-Strauss, ao sugerir a implicação das estruturas da linguagem e da parte das leis sociais que rege a aliança e o parentesco, vocês sabem, eu já falei que ele trabalha com isso, nas estruturas elementares do parentesco, já vai conquistando o terreno mesmo em que Freud assenta o inconsciente. Aí vem a nota 38, Claude Lévi-Strauss, Language and the Analysis of Social Loss, American Anthropologist, volume 53, número 2, abril a junho de 1951, páginas 155 a 163. Por conseguinte, é impossível não se entrar numa teoria geral do símbolo, geral, uma nova classificação das ciências, em que as ciências do homem retomem seu lugar central e saiam daquela chatice do positivismo, do experimentalismo, daquelas boçalidades todas que a gente acabou de ver. Na condição de ciências da subjetividade, ou seja, do que é subjetivo. Então, o que é subjetividade? É a particularidade, o domínio do que é subjetivo. Na filosofia, é o estado psicológico, cognitivo dos sujeitos cuja manifestação pode ocorrer tanto no âmbito do indivíduo quanto no coletivo, fazendo com que esse sujeito tome conhecimento dos objetos externos a partir de referenciais próprios. Então, é isso que eu digo para vocês que a atual clínica faz. A gente tem que respeitar essas pessoas que chegam para nós para se tratar e que não têm nem noção da importância de uma análise. Até para pagar a análise, para eles é difícil, porque como vai pagar uma análise se o tio ganha salário mínimo? Como vai pagar uma sessão que é mais que um salário mínimo? É complexa a coisa. Ao mesmo tempo, eles são capazes de pagar uma coisa que nós aqui não pagaríamos jamais, que é uma casinha de brinquedos para fazer uma festa de criança de 12 mil reais. Assim endividam no banco. Quer dizer, são maneiras de funcionar, é a antropologia pura funcionando nesse momento aqui no Brasil, tá? Pelo menos nas cidades grandes. Não sei como está sendo aí no mundo pequeno, porque nas cidades pequenas as pessoas se controlam muito. Por conseguinte, é impossível não se entrar numa teoria geral do símbolo, uma nova classificação das ciências, em que as ciências do homem retomem seu lugar central na condição de ciências da subjetividade. Indiquemos o princípio disso, que não deixa de invocar a elaboração. A função simbólica apresenta-se como um duplo movimento no sujeito. O homem faz de sua ação um objeto, mas para ela devolver em tempo hábil seu lugar fundador. Nesse equívoco que opera a todo instante, reside todo o progresso de uma função
em que se alteram a ação e o conhecimento. Esses últimos 4 parágrafos foram reescritos. A gente vai voltar aqui nessa questão da função simbólica, que era extremamente importante e atual. A gente está lidando com uma mudança do capitalismo violento, selvagem, para um capitalismo desenvolvido, mas ao mesmo tempo uma imensa miscigenação, tanto de raça quanto de classe social. O que, por um lado, irrita as classes sociais antigas, que se sentiam muito finas, chiques e poderosas, como se o bisavô delas não tivesse sido o camarada que chegou no porão do navio, e teve que se adaptar aqui, mas elas são todas muito finas. E a irritação com as que estão migrando dos subúrbios, das favelas e tal, e virando pessoas de classe média e média alta. Então, tudo isso, eu não sei se vocês estão vivendo em São Paulo, Belo Horizonte, aqui no Rio, Zona Sul, isso está sendo a coisa mais comum do mundo. Inclusive reclamações, trânsito, porque as pessoas compraram carro ontem e elas não deixam ninguém passar na frente. Então, isso, a gente está tendo que se adequar a uma circunstância e está tendo que aprender a passar por ela. E está tendo que aprender a tratar dessas pessoas que não têm noção do que é valor de análise. A análise para elas é uma coisa muito... não estão habituadas a pagar, porque viviam de um INPS, de um sei lá o quê. Então, de repente, pagar uma análise é um caos na cabeça. Então, a precificação da análise começa a ser uma coisa a ser discutida permanentemente até chegar a um valor justo. Embora eles tenham um consumo muito alto, eles não consideram que a análise faz parte desse consumo, porque estão habituados ao médico, que é lá do serviço público. E o tio que ganha um salário pouco, ou o pai que é, enfim, de uma classe social inferior e assim por diante. Tudo isso aqui que o Lacan está tomando é útil para nós hoje, na nossa clínica, tá?